Graça e paz, querido, bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana, que você inicie essa semana motivado, animado, porque Jesus venceu o mundo e nós não vamos nos abater com as aflições, mas vamos permanecer com um bom ânimo, como temos feito até aqui. Hoje eu quero continuar falando com você ainda essa semana sobre o nosso propósito, aquilo que nos motiva a levantar toda manhã, o motivo da nossa existência, a nossa carreira, a nossa linha de chegada. E eu gosto de pensar que quando nós falamos sobre propósito, nós às vezes não imaginamos ou pensamos que temos que desenvolver um propósito ou temos que formular um propósito na nossa vida, quando na realidade o propósito ele foi colocado no nosso coração pelo próprio Deus com um motivo, um propósito maior, como nós já aprendemos até aqui. Mas eu queria localizar você do quanto você na realidade não é um fruto do acaso ou um acidente, independente da sua história ou da sua existência, da sua história de vida. Pode ser que alguma imagem trocada tenha entrado na sua mente, dizendo que você é um acidente, que você não era para ter nascido, né? Ou como eu, muitas vezes vivenciei a possibilidade de não ter sido planejado, de ter sido mesmo um acidente. Mas quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, eu comecei a entender que tudo poderia se levantar, mas a minha existência já estava determinada. E eu gosto de pensar lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 em diante, e também em Gênesis 2, nós vamos falar sobre dois momentos da criação. Alguns historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que são dois momentos distintos. Alguns estudiosos entendem que na realidade é só uma forma do judeu narrar a história onde ele repete o mesmo fato, seja por um aspecto, seja por outro. O relevante nessa manhã é que a gente entenda que Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele disse qual era o propósito do homem antes ainda que esse homem tivesse uma forma corpórea. Lá em Gênesis 1, 27, diz que Deus criou, pôs o homem à sua imagem, a imagem que Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda que tinha dado as ervas por semente e que as sementes dariam segundo a sua espécie. Falou sobre os animais servirem ao homem. Então, nós entendemos aqui em Gênesis 1, 27, a partir do 27, que Deus criou dentro dele, ainda em espírito, porque Deus é espírito e ele criou o homem à sua imagem e semelhança, já determinando um propósito: ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitai, refletir o próprio Deus na terra. Esse era um propósito. Lá em Gênesis 2, 7, diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aquilo que Deus gerou dentro dele, agora é colocado dentro de uma forma corpórea. Aquilo que nós aprendemos, o corpo como habitação do espírito, uma casca. E o homem passou a ser alma vivente, já que havia um propósito para ele. Sabe, querido, independente desse fato ter sido uma narração dupla ou dele ser dois momentos distintos, nós podemos perceber que há de Deus um propósito para a criação do homem. E que quando Deus sopra isso dentro do homem, dentro daquele ser, daquele corpo, daquela forma corpórea, dentro dele passa a ser alma vivente. E a Bíblia diz que já havia um propósito para ele. Sabe, queridos, com você não é diferente. Quando você nasceu, quando você foi gerado, já havia um propósito para você. Eu quero te dar alguns exemplos para você se localizar. Gênesis, no capítulo 25, no versículo 23, fala sobre Jacó e o irmão sendo gerado no corpo. E a Bíblia diz o seguinte: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão.
um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ainda no ventre da sua mãe, aqueles filhos, aqueles gêmeos, já tinham traçado um propósito para a vida deles. A gente não vai confundir isso, querido, com o destino, com algo que já está traçado na nossa vida, porque a nossa vida vai ser resultado das nossas escolhas, daquilo que nós decidimos fazer. Nós estamos falando aqui de propósito. Se cada um vai cumprir ou não, isso é individual, isso é com você. Mas o que eu quero dizer para você é que esse propósito já é estabelecido antes mesmo que a sua forma corpórea se defina. Lá em Juízes, no capítulo 13, versículo 7, está falando sobre Sansão. E Deus diz: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será narizeu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ainda no ventre da sua mãe, informe, já havia um propósito para Sansão. Sansão tinha um propósito de ser um libertador, um juiz, alguém que desse direção ao povo. Ele não cumpriu todo o seu propósito, porque no meio do caminho ele tomou decisões, mas o propósito estava lá, sobre a vida dele. Isaías 49, no versículo 5, diz assim: agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é minha força. E Isaías está dizendo que na formação do seu ventre já havia um propósito. Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Consagrado e constituído ainda no ventre da sua mãe. Salmos 139, 16, para a gente começar a encerrar. Os teus olhos me viram ainda, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E nós sabemos que na nossa vida, o próprio Davi, ele cometeu falhas que atrasaram alguns processos, cometeu acertos que levaram ele ao centro do seu propósito. O que ele está dizendo aqui é que não era cada decisão escrita por Deus, mas que o propósito da vida dele já estava identificado e reconhecido como um plano de Deus para a vida dele, antes ainda que ele nascesse. Sabe, querido, e essa palavra, e talvez a gente nunca tenha lido tantos versículos nesse programa, que ele não tem o intuito de ser um programa de ensino especificamente, mas um bom bate-papo para você se motivar. Mas eu hoje senti necessidade de dizer esses versículos para você, para que você tenha consciência de que ainda no ventre da sua mãe, informe, independente se você era branco, preto, amarelo, moreno, independente da cor dos seus olhos, independente do seu cabelo, independente da sua forma física, já havia um propósito para você. Independente se você ia nascer num lar pobre, num lar rico, independente de qual cidade ou nação, já havia um propósito para você. E você é especial a Deus por conta disso, porque existe um propósito específico para você, planejado por Deus, para entender o seu valor e a sua importância. Eu quero concluir lembrando no Novo Testamento, já no Novo Testamento, o encontro de João Batista e Jesus ainda no ventre das suas mães. Lá em Lucas 1, no 41, diz que ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Jesus ainda no ventre de Maria, João Batista ainda no ventre de Isabel, e eles se identificam, não fisicamente, não porque eles se viram, mas porque os propósitos se encontraram, porque um fazia parte do propósito do outro, um era o motivo da existência do outro. Sabe, queridos,
nós somos motivo da existência de alguém, nós somos motivos da existência de um plano maior. Você é especial, específico e planejado por Deus. Há um propósito específico para a sua vida que ninguém pode roubar. Só mesmo você pode desistir dele. Mas eu creio em nome de Jesus que você não vai fazer isso. E você vai cumprir a sua carreira e você vai andar diante de qualquer adversidade com a certeza que até o propósito ser cumprido, o plano não acabou. Porque se Deus criou você para um propósito, todas as coisas, independente da adversidade que se levante, independente da aflição, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, já que você ama o Senhor. Porque você faz parte do planejamento de Deus para uma geração. Há um propósito específico na sua vida que só você pode realizar perfeitamente. Então entenda o seu valor, entenda que você foi planejado por Deus. Cada ferramenta, cada característica que há em você, embora nós possamos melhorar o nosso temperamento através do fruto do Espírito, nossa personalidade possa ser trabalhada, nossa maneira de agir e pensar possa ser renovada pela palavra. Existe em você uma essência de um propósito que Deus colocou, porque você é único, especial e planejado por Ele. Eu declaro em nome de Jesus a identificação desse propósito e a convicção de que ele é seu, exclusivo, e que ninguém pode fazer ele perfeitamente como você. Identificando esse propósito, sabendo quem você é, o valor que você tem, eu creio em nome de Jesus que você não permitirá que ele seja roubado de você. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, olhos espirituais abertos, o Teu Espírito Santo nos auxiliando, nos orientando, trazendo a lembrança, aquilo que nos dá esperança, e que à luz da palavra nós possamos entender quem realmente nós somos, qual o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Discernindo esse propósito, nós vamos trilhar uma rota, porque não estamos aqui diferindo golpes ao ar, mas temos um alvo, Pai, e esse alvo o Senhor vai plantar no nosso coração. Nós vamos identificar e isso vai nos trazer a cada dia um novo ânimo para que a gente passe por aflições, mas tenha certeza que Jesus venceu o mundo. Eu te declaro uma semana abençoada, começando pela frente, onde você a cada dia vai receber mais e mais revelação na prática da palavra, vivificado pelo Espírito, em nome de Jesus. A gente se vê amanhã.